Você já viu uma mulher forte cansar? Não falo do cansaço que passa com um banho quente. Falo daquele que aperta o peito, pesa nos ombros e faz a mente sussurrar no único momento em que a casa está silenciosa. Eu não sei por quanto tempo mais eu aguento assim. Esse é o tipo de cansaço que ninguém vê. Às vezes, nem a própria mulher vê, porque aprendeu a vida inteira a ser forte, resiliente, presente, funcional. Essa é a história da Carolina. 36 anos, mãe de 2 meninos, dona de casa em tempo integral e, sem perceber, dona também do peso invisível da rotina da família inteira. Carolina cresceu ouvindo que mulher aguenta mais, é responsável por manter a casa em ordem, dá conta de tudo. E, de tanto ouvir, acreditou. Até o dia em que o corpo dela disse: basta. A história de Carolina não começa com algo extraordinário. Não houve um grande evento, não houve aviso, não houve data especial. Foi num dia comum, como qualquer outro, que sua vida virou do avesso. Carolina acordava antes do sol, sempre. O corpo já tinha decorado o ritmo da rotina. Mesmo quando queria ficar mais 5 minutos na cama, o cérebro lembrava. Os meninos vão acordar. A lancheira, o café, o uniforme. Ela colocava os pés no chão, caminhava até o quarto das crianças e observava-os dormir por alguns segundos. Era o único momento de paz real do dia. Na cozinha, acendia a luz, aquela luz dura, fluorescente, e começava o ritual de sempre. Colocava a água para ferver, separava o pó de café, preparava as lancheiras, organizava a mesa, conferia bilhetes da escola, lembrava das contas. Enquanto o café coava, ela respirava fundo. Mas era um suspiro curto. Carolina não se permitia respirar por muito tempo. Às 6h10, os meninos apareciam. Um reclamando de sono, o outro animado demais para aquela hora. O marido chegava pronto, banho tomado, camisa passada, perfume no ar. Bom dia, amor. Tá tudo certo aí? Ela respondia com o mesmo sorriso automático. Tá sim. Mesmo quando não estava. Ele saía e a porta se fechava. Carolina ficava ali, no meio do barulho dos meninos e da cozinha bagunçada. Quando finalmente deixava as crianças na escola, voltava para casa silenciosa. Mas era um silêncio que gritava. A pia cheia, a roupa acumulada, o chão sujo, a lista de compras, a louça do café, a lembrança da conta que vencia naquela semana. Era como viver dentro de uma lista infinita. E ninguém percebia. Nos meses anteriores, Carolina vinha sentindo coisas estranhas, palpitações sem motivo, cansaço que não passava, esquecimento, irritação por coisas pequenas, sensação de aperto no peito. Mas sempre dizia para si mesma: é cansaço, vai passar. Ela nunca se permitiu pensar que poderia estar mal, e isso não combinava com a imagem de forte que todos tinham dela. E ela também lembrava muito do que a mãe dizia: mulher aguenta. Essa frase virava cobrança, não incentivo, se virava refém dela. A terça começou normal. Carolina acordou com uma pressão no peito, leve, mas incômoda. Foi para a cozinha, preparou o café, arrumou lancheira, organizou o dia mentalmente. Mas algo estava estranho, um vazio no estômago, uma sensação de desorientação. Quando as crianças voltaram da escola, o caos habitual começou. Brisca, barulho, pedidos simultâneos, o som da TV. Carolina estava mais lenta, mais cansada, com a mente distante. Lavando a louça, percebeu que estava tremendo. Deve ser fome, pensou, mas não era. Os meninos começaram a brigar por um carrinho na sala. Ela largou a esponja e disse: "Pera, que a mamãe já vai aí." Fez 2 passos. A visão ficou nebulosa. O som dos meninos ficou distante, o corpo pesado demais. E então, Carolina caiu. Suavemente, mas caiu. Sentou no chão frio, encostada na parede da cozinha. Sem força, sem controle. O chão da cozinha parecia mais frio do que o normal. Ou talvez fosse Carolina que estivesse fria por dentro. Os meninos congelaram. O menor largou o carrinho e correu até ela. O mais velho ficou parado na porta, com os olhos marejados, sem saber se devia pedir ajuda ou ir até ela.
Mamãe, por que você está no chão? Mãe, você caiu? Foi então que Carolina percebeu algo que não tinha notado até aquele momento. Ela estava chorando. Não de dor, não de susto, mas de exaustão. O tipo de exaustão que ninguém vê. O tipo de exaustão que vira lágrima quando o corpo não consegue mais fingir. O arroz queimava no fogão. O cheiro de queimado tomava a casa. Os meninos estavam assustados e Carolina não conseguia levantar. Quando tentou apoiar a mão no chão para se erguer, o braço tremeu. As pernas pareciam de borracha, o peito apertava. Eu tô desmaiando, pensou. Mas não era desmaio, era algo pior. Era o corpo entrando em colapso emocional. O tipo de colapso que acontece quando a alma aguenta por anos, o corpo aguenta por meses, e um dia os dois decidem que não dá mais. O marido chegou minutos depois, nervoso, pálido, suando. A sogra veio buscar as crianças, e Carolina, ainda trêmula, foi levada ao hospital. No caminho, ela olhava pela janela como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, ou pela última, porque naquele momento o medo era real. O hospital estava cheio, barulho de passos, pacientes, chamadas no alto-falante, luz fria demais, ar-condicionado gelado demais. Tudo intensificava a sensação de fragilidade. Carolina se deitou na maca enquanto o marido falava com a recepção. Cada vez que fechava os olhos, a queda voltava, a sensação de impotência voltava, a imagem dos filhos assustados voltava. Quando a médica chegou, sentou-se ao lado dela com uma prancheta nas mãos e um olhar firme. Aquele tipo de olhar que já viu a mesma história centenas de vezes, mas que nunca deixa de se preocupar. Carolina, o que aconteceu? Ela tentou disfarçar. Foi só um mal-estar, acho que fiquei nervosa. A médica não comprou a resposta. Você caiu? Caí. Desmaiou totalmente? Não, só não consegui ficar de pé. A médica anotou, respirou fundo e perguntou do jeito mais direto possível. Você descansa? Carolina hesitou. A palavra não quase não saía. Não. Alguém te ajuda em casa? Não. Você tem algum momento do dia só para você? A resposta veio como se estivesse presa há anos. Nenhum. A médica fechou a prancheta. Então vamos lá. Você não teve um infarto, sua pressão está estável, seu eletrocardiograma está normal, seu exame de sangue está normal. Carolina sentiu um alívio momentâneo, mas a médica continuou. Só que você está em exaustão física e emocional extrema. Seu corpo não está conseguindo mais sustentar a rotina que você leva. Ele entrou no limite. Carolina ficou em silêncio. A médica prosseguiu. Essa queda foi um alerta, foi o corpo falando mais alto do que você. Se você continuar vivendo como vive, isso vai acontecer de novo, e vai ser mais forte. E então veio a frase que mudou tudo. Quando uma mãe cai, a família inteira cai junto. Essa frase bateu no peito de Carolina como um soco, porque ela sabia que era verdade, e ao mesmo tempo sentia culpa por ter chegado a esse ponto. Não é culpa sua, Carolina, mas agora é sua responsabilidade se cuidar. Carolina chorou. Não um choro bonito de filme, mas aquele choro feio, preso, que rasga a garganta. O choro de anos guardados. No fundo, ela sabia. A vida inteira dela estava sustentada em cima de um corpo e uma alma no limite. Enquanto esperava o marido voltar com os documentos, Carolina teve um flash da infância. Ela se viu com 11 anos, na sala da casa da mãe, segurando o irmão mais novo no colo, enquanto a mãe dizia: Carolina, você é a mais velha, ajuda a mamãe, você é forte. Lembrou também de quando, aos 15 anos, chorava sozinha no quarto porque não queria estudar enfermagem, mas engoliu a vontade para não decepcionar a mãe. Lembrou do casamento, do primeiro filho, do segundo. Lembrou de todas as vezes em que quis pedir ajuda e engoliu o pedido. Lembrou do dia em que pensou, eu não tô dando conta, mas no minuto seguinte se levantou e continuou como se nada tivesse acontecido. Ela sempre teve que ser forte, sempre foi elogiada por ser forte, sempre se cobrou por ser forte. Até que quebrou. E talvez fosse exatamente isso que ela temia, não quebrar, mas descobrir que nunca foi obrigada a aguentar tanto. No caminho de volta, o marido dirigia em silêncio.
Era um silêncio pesado, não o silêncio da indiferença, mas o silêncio de quem se dá conta, tarde demais, do quanto ignorou. A casa estava arrumada pela sogra, mas o cheiro do arroz queimado ainda pairava no ar. Os meninos correram para abraçar a mãe. Você tá bem, mamãe? Carolina segurou os dois com força, um abraço longo, apertado, quase desesperado. Quando todos dormiram, a casa ficou num silêncio profundo. Era a primeira vez em muito tempo que ela e o marido estavam sentados frente a frente, como duas pessoas que precisavam conversar de verdade. Carolina respirou fundo. Eu não tô bem. A voz saiu trêmula. E faz tempo. O marido baixou a cabeça. Por que você nunca me falou? Eu falei, de várias formas, mas você não ouviu. Ele engoliu seco. Carolina continuou. Eu tô cansada de segurar tudo sozinha, de ser responsável por tudo, de não ter um minuto para mim, de achar que vou decepcionar todo mundo se descansar. As lágrimas escorriam. Eu tô no limite, eu preciso de ajuda. O marido apertou as mãos dela. Eu devia ter percebido. Não percebeu, e eu deixei você acreditar que eu dava conta, mas eu não dou. Foi a conversa mais honesta que tiveram em anos. Não resolveu tudo, não transformou o marido em outra pessoa do dia para a noite, mas abriu uma porta, a porta que Carolina precisava atravessar. No dia seguinte, Carolina acordou meio tonta, mas pela primeira vez em anos, ela ficou na cama por 5 minutos. 5 minutos de silêncio, 5 minutos dela com ela mesma. Levantar ainda doía, o peito ainda apertava, a mente ainda estava bagunçada. Mas havia algo diferente. Ela tinha admitido que não estava bem. E isso é o primeiro passo para mudar uma vida inteira. Começou devagar, sentou para tomar café, respirou profundamente algumas vezes, deixou a louça para depois, pediu ao marido para levar os meninos na escola. No começo sentia culpa, culpa por descansar, culpa por não estar funcionando. Mas a culpa é normal quando a vida inteira de alguém foi baseada em servir aos outros. A culpa passa, o autocuidado fica. Carolina começou a perceber pequenas coisas, o silêncio da manhã, o gosto do café quente, a luz entrando pela janela, coisas que ela não enxergava mais. E começou também a revisitar memórias. Lembrou que adorava desenhar quando era adolescente, lembrou que gostava de sentir o vento no rosto, lembrou que adorava escrever pequenos textos, coisas que foram enterradas pela rotina. E pela primeira vez em muito tempo, ela começou a pensar nela. Nos dias seguintes, Carolina começou a mudar pequenas coisas. E pequenas coisas, repetidas por dias, viram grandes revoluções. Ela começou a caminhar por 10 minutos na rua. No primeiro dia, parecia estranho, como se estivesse fazendo algo proibido. No segundo dia, sentiu uma leveza. No terceiro, percebeu que nem lembrava a última vez que tinha respirado ao ar livre sem pressa. Também passou a comer sentada e não mais em pé enquanto arrumava a cozinha. Aproveitava a comida, algo que não fazia há anos. Uma vez por semana, tirou 1 hora para fazer algo que gostava, mesmo sem saber exatamente o que. Comprou um caderno e voltou a desenhar. No começo, traços tortos, depois, flores delicadas, pequenas cenas da vida. Ela sentia que, de alguma forma, estava se reconstruindo linha por linha. Mas reconstruir-se dói, porque toda mudança real começa dentro, e dentro é um lugar cheio de lembranças, crenças antigas e dores escondidas. Um dia, enquanto dobrava roupas com mais calma do que o normal, Carolina lembrou de algo que a atingiu como uma flecha, uma cena da infância. Tinha uns 7 anos quando viu a mãe sentada na beirada da cama, mão no peito, ofegante. Assustada, Carolina perguntou: Mãe, você tá bem? A mãe respondeu: Tô cansada, mas tenho que continuar. Mulher que a mulher não pode parar. Essa frase ficou gravada dentro dela como uma verdade absoluta. Mas agora, naquele momento, naquela vida que finalmente começava a ser analisada, ela percebeu. A mãe dela não estava forte, estava no limite, assim como ela. E ela prometeu que não passaria essa herança para os próprios filhos. Era hora de quebrar esse ciclo. A rotina da casa começou a mudar também. O marido, percebendo a gravidade do que aconteceu, passou a dividir as tarefas.
Levava os meninos na escola em dias alternados, lavava a louça da noite, ajudava com o banho das crianças, organizava a própria bagunça sem esperar que Carolina fizesse tudo. Não era perfeito, não acontecia todos os dias, mas acontecia, e já era um começo. Os meninos, mesmo pequenos, começaram a entender que a mãe não era uma super-heroína. Uma tarde, o mais velho perguntou: "Mamãe, você ainda está doente?" Carolina pensou um pouco antes de responder. "Não, filha, a mamãe só estava muito cansada. Agora ela está aprendendo a descansar." E o menino, com aquela sabedoria simples que só criança tem, disse: "Eu te ajudo, tá?" E ajudou. Guardava os brinquedos, arrumava a mochila, ajudava o irmão. Ele não fazia isso porque tinha que fazer, fazia porque entendeu o que ela passou. E foi nesse momento que Carolina percebeu que estava ensinando algo precioso, que cuidado é responsabilidade de todos, não só da mãe. Uma das maiores transformações não foi na rotina, foi na mente dela. Carolina começou a questionar algumas verdades que carregou por 36 anos. Ela percebeu: 1. Que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. 2. Que descansar não é preguiça, é necessidade biológica. 3. Que cuidar de si não é egoísmo, é autocuidado. 4. Que ser forte demais é perigoso, porque ninguém percebe quando você está quase quebrando. Ela entendeu que poderia continuar sendo uma boa mãe, talvez até melhor, quando estivesse inteira. E que estar inteira exigia pausas, pausas que ela nunca tinha se permitido. Um dos momentos mais simbólicos dessa fase aconteceu numa tarde comum. O marido chegou do trabalho e perguntou: "Amor, você pode ajeitar minha camisa azul para amanhã?" Antes, Carolina teria levantado na mesma hora, mesmo cansada, mesmo chorando por dentro, mesmo desejando apenas deitar. Mas dessa vez, ela respondeu com calma: "Posso não, amor. Hoje eu tô descansando." O marido congelou. Por um segundo pareceu que ia reclamar, mas respirou fundo, olhou para ela e disse: "Tudo bem, eu arrumo." Carolina não sabia se sorria ou chorava, mas sabia que aquilo simbolizava algo enorme. Ela estava reconstruindo limites, e os limites dela estavam sendo respeitados. Outra mudança profunda aconteceu quando ela decidiu voltar a fazer algo que amava na adolescência: caminhar ouvindo música. Ela colocou uma playlist, saiu de casa e caminhou por 20 minutos. O vento no rosto, o sol leve batendo nos braços, os passos ritmados. Ela sentiu algo que não sentia há anos: liberdade. Por um instante, lembrou da Carolina adolescente, daquela menina que sonhava, desenhava, escrevia, imaginava um mundo grande demais. Aquela menina estava ali dentro, apenas adormecida. E nesse momento, Carolina percebeu: ela não tinha morrido, só estava soterrada sobre anos de obrigação, e agora estava acordando. Algumas semanas depois da queda, houve um momento pequeno, mas simbólico. Carolina estava sentada na varanda, tomando café, sozinha. A casa estava relativamente arrumada, os meninos brincando com o pai. E ela não estava fazendo nada, nada. E pela primeira vez não sentiu culpa. Foi nesse exato instante que ela entendeu. Ela estava voltando para si mesma. Devagar, mas estava. Hoje, quando Carolina olha para trás, ela não lembra apenas do susto, da queda, do hospital ou do medo. Ela lembra da virada. Lembra do momento em que finalmente admitiu que estava cansada. Lembra da conversa honesta com o marido. Lembra dos pequenos passos para recuperar sua vida. Lembra dos desenhos no caderno, das caminhadas, das primeiras manhãs em silêncio. Lembra do dia em que respirou sem culpa. E sabe o que ela descobriu? Que força não é aguentar tudo calada. Força é reconhecer quando a alma pede socorro. Talvez você, ouvindo isso agora, também esteja carregando o peso invisível de uma rotina que te engole. Talvez você seja a Carolina da sua casa. Talvez você esteja no limite, mas nem você percebeu ainda. Então, deixa eu te dizer uma coisa que ninguém te contou. Você não precisa desmaiar para ter permissão de descansar. Você não precisa cair no chão da cozinha para pedir ajuda. Você não precisa chegar ao limite para merecer ser cuidada.
Você merece cuidado agora. Você merece descanso agora. Você merece existir agora. Se um dia a vida te derrubar, que seja apenas o começo da sua virada, porque às vezes é no colapso que a gente renasce.